Oi, turma, tudo bem? Então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de equilíbrio químico. Então, só vou relembrar aqui algumas questões para que a gente possa, em uma aula seguinte, a gente fazer exercícios a respeito desse tema. Então, a gente viu na aula passada, né, equilíbrio químico. A gente verificou que, na verdade, a gente consegue acompanhar o avanço da reação. Então, eu dei até esse exemplo, né, do monóxido de carbono reagindo com dióxido de nitrogênio. Com isso, ele se transformava em um CO2, que é um gás incolor, e também o NO, que é o monóxido de nitrogênio, também incolor. A gente observava o avanço dessa reação pelo descoloramento observado, né? Já que o dióxido de nitrogênio, o NO2, ele era vermelho, e depois, ao longo da reação, esperávamos, né, na verdade, que a reação ela tinha como produtos apenas incolores. Só que o que a gente percebia é que quando a reação ela teoricamente se encerrava, a gente não tinha como produto final, tá? Um produto incolor, mas a gente observava, na verdade, uma situação final em que a substância ela se apresentava a um vermelho castanho mais claro. O que que acontece? Daí eu trouxe para vocês a questão da reversibilidade das reações e equilíbrio. Eu disse que o equilíbrio, ele é sempre estudado quando a gente tem reações reversíveis. O que são reações reversíveis? É aquela na qual a gente tem os reagentes se transformando em produtos, mas à medida de que eu vou tendo mais produtos sendo obtidos, esses produtos, eles regeneram os reagentes iniciais. Então, quando a gente fala de reversibilidade, a gente também está falando de equilíbrio químico. Então, o conceito de equilíbrio químico, ele é restringido às reações reversíveis. Então, aqui a gente tem uma reação que não é reversível, que seria a queima dos fogos, e a gente já tem uma reação aqui que ocorre lentamente, que seria a formação da estalactite e a estalagmite, que seria exatamente uma reação reversível. Naquele exemplo inicial, né, de descoloração do gás NO2, a gente percebe o seguinte, que ao longo do tempo vai caindo a quantidade, né, de concentração dos reagentes e aumentando a concentração dos produtos. Até que chega um momento que a gente chama que a reação ela chegou ao equilíbrio, em que eu não consigo mais, né, diminuir a concentração dos reagentes e nem consigo mais aumentar a quantidade ou a concentração dos produtos. Se a gente pudesse colocar isso numa tabela, a gente veria o seguinte, que a concentração dos reagentes elas decaem até um determinado valor mínimo e a concentração dos produtos ela aumenta até um determinado valor máximo. Então, é como se a gente tivesse, nesse caso, duas reações acontecendo paulatinamente, que seria a reação direta para a formação dos produtos e a reação inversa. Ou seja, se eu ainda tenho reagente, é porque produto está interagindo consigo mesmo para a gente restaurar os reagentes iniciais. Então, significa dizer que eu tenho a reação inversa acontecendo. Eu tenho produtos novamente interagindo entre si para formar reagentes. E aqui eu tenho algumas reações reversíveis também, que são comuns na química, né? Percebam que nesse caso aqui, as reações inicialmente elas estão sendo apenas na fase gasosa, embora isso também aconteça não necessariamente na fase gasosa, mas na fase líquida, aquosa também, tá? Repare que é importante nós percebermos que as reações, quando a gente tem uma reação em equilíbrio, né? A gente representa através dessa dupla seta e também é importante dizer a que temperatura aquela reação ela está se processando. Nós já sabemos, né, que uma reação química é um processo de mudança, conversão de uma ou mais substâncias em outras. Mas assim, quando é que eu tenho uma reação química que alcança o equilíbrio? Na verdade, eu tenho, né, uma reação química que alcança o equilíbrio quando no equilíbrio, né, alcançado por elas, as velocidades de consumo dos reagentes e aparecimento de produtos, elas se igualam. Então, observe que aqui o equilíbrio é exatamente o ponto na qual a velocidade da reação direta, ela se iguala à velocidade da reação inversa.
Nós já sabemos que quando a gente tem uma reação em que produtos restauram reagentes acontecendo, essas reações elas são chamadas reações reversíveis e é um parâmetro, um requisito indispensável para a gente ter a caracterização do equilíbrio químico. Então, significa dizer que quando você tem reações reversíveis, elas nunca serão completas. O que seria uma reação completa? Ela acontecer em 100%, ou seja, você zerar a quantidade de reagentes e ter 100% de conversão de produtos. Nós já sabemos que a velocidade, né, da reação ela é dada pela, se a gente estiver avaliando reagente, pelo consumo, né, dos reagentes em função do tempo, ou seja, a variação de uma determinada quantidade de reagente em função do tempo em que aquela variação ela foi contabilizada, mas também a gente pode olhar para os produtos, que seria o aumento ou a variação da concentração deles em função do tempo em que aquela variação ela ocorreu, né? Então, a gente tem o desaparecimento dos reagentes e o aparecimento dos produtos. Nós já estudamos, né, essas fórmulas, vimos que V1 é exatamente igual a V2, V3 é igual a V4 em relação à velocidade das reações. Quando a gente trabalha com equilíbrio químico, a gente imagina que a velocidade de desaparecimento dos reagentes, quando a reação ela se encontra em equilíbrio, é exatamente igual à velocidade de aparecimento dos produtos. Daí, a gente tem a reação direta e a reação inversa representadas através da fórmula ou da lei das velocidades, né? Em que eu tenho aqui velocidade 1, que seria a velocidade da reação direta, em que nós temos a constante cinética da reação direta, levando em consideração as concentrações dos reagentes, e aqui a reação inversa, que seria a velocidade dela igual à constante cinética para essa reação, multiplicada pelas concentrações desses produtos que agora são vistos como reagentes. É importante salientar que os equilíbrios, eles tanto são homogêneos e heterogêneos. Então, são homogêneos quando todos os reagentes produtos formam um sistema homogêneo. Então, aqui a gente tem só gases, ou então só substâncias na fase líquida, ou só substâncias aqui na fase aquosa, né? E os equilíbrios heterogêneos, né? Em que a gente tem aquela reação em que os reagentes e produtos, eles não se encontram na mesma fase. É importante mencionar também o grau de equilíbrio. O que é o grau de equilíbrio? O conceito é um conceito meramente matemático, né, que seria o quociente entre a quantidade de um reagente em mol que realmente reagiu até o equilíbrio e a quantidade inicial em mol desse reagente. Então, quem é o alfa, o grau de equilíbrio? É a quantidade em mol da substância que reagiu pela quantidade inicial daquela substância que você colocou em mol. Se a gente observar aqui, em função do meu, em função do meu reagente inicial, se eu coloquei 1 mol e no equilíbrio eu tenho 0,2, qual a quantidade que reagiu? 0,8. Então, colocando aqui em função da fórmula do grau de equilíbrio, o que é que eu vou achar? Eu vou achar que alfa corresponde a 0,8, que é a quantidade que reagiu, dividido por 1 mol, que é a quantidade inicial do reagente que eu tinha. Eu acho 0,8. Quando a gente trabalha em grau de equilíbrio, os valores eles são compreendidos entre 0 e 1. De modo que, se eu pego esse valor e multiplico por 100, eu vou achar o grau de equilíbrio percentual, que corresponde, nesse caso aqui, a 80% para essa reação exemplo. Quanto mais próximo de 1 for esse grau de equilíbrio, significa dizer que o rendimento da reação ele é grande. Então, eu vou ter uma grande soma, né, de quantidade de produtos e uma pequena quantidade de reagente. Já se esse alfa, esse grau de equilíbrio, ele for próximo de zero, o que é que eu imagino? Eu imagino que eu vou ter, nesse caso, um rendimento da reação baixo, ou seja, pouco produto e muito reagente. Esse grau de equilíbrio, muitas vezes, ele tem uma outra denominação. Ele pode ser chamado de grau de ionização, quando a gente está trabalhando com ácidos, grau de dissociação, quando a gente está trabalhando com bases ou então com sais. Ele pode também ser chamado de
grau de dissociação térmica, como no exemplo aqui que nós temos, que se configura na decomposição da água a 1500 graus Celsius, a água, né, gasosa, ela gerando o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso. Chegamos aqui agora à constante de equilíbrio. Quando é que eu tenho a constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio ela é calculada mediante quando nós igualamos, né, a velocidade da reação direta com a velocidade da reação inversa. Então, no equilíbrio, a gente imagina que essas velocidades elas são iguais. Daí, a gente consegue trabalhar matematicamente e encontrar que, se V1 é igual a V2, com base nas fórmulas das velocidades da reação direta e inversa, para essa reação aqui em específico, eu vou encontrar que, após as deduções matemáticas, a minha constante de equilíbrio ela fique como sendo, para essa reação específica, o coeficiente entre as concentrações dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes. É importante salientar que, neste caso, a gente tem que levar em consideração os coeficientes estequiométricos dos produtos e reagentes. Logo, nessa expressão, a concentração de cada substância é elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Então, a constante de equilíbrio é a multiplicação das concentrações dos produtos dividido pelas concentrações dos reagentes, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, daqui a gente tem, dessa equação genérica, nós temos a equação também genérica da constante de equilíbrio, e a gente ainda pode mencionar o seguinte: quando essa constante de equilíbrio ela for elevada, que a gente chama de Kc, ela for elevada, o equilíbrio, obviamente, ele vai estar deslocado para os produtos, ou seja, eu tenho uma maior concentração de produtos. Já quando ela for baixa, significa dizer que eu tenho uma maior quantidade de reagentes, ou seja, o equilíbrio ele é mais voltado para regenerar os reagentes. Mas quando a reação ela não está em equilíbrio, o que é que eu posso observar? Eu posso observar o avanço da reação. E esse avanço da reação ele é dado pelo quociente reacional. Então, ele me permite avaliar como aquela reação está se processando fora do equilíbrio. E a mesma fórmula, tá? Da constante de equilíbrio, o que muda é que a gente não usa aqui o K, mas a gente usa um Q. E está dizendo o seguinte, a reação está se processando, se esse Q ele é menor do que o Kc, que é a constante cinética, a reação está progredindo no sentido dos produtos. Se são iguais esses dois parâmetros, significa dizer que a reação está exatamente no equilíbrio. Mas se o avanço da reação, o meu quociente reacional está maior do que a constante cinética, então significa dizer que a reação ela está progredindo no sentido dos reagentes. E aqui a gente tem esse esquemazinho que mostra que se o meu quociente reacional ele é menor do que o Kc, a gente está tendo a reação tendendo a formar produtos. Aí, se eu tenho o meu quociente reacional maior do que a constante cinética, eu estou tendendo a fazer com que a reação inversa ela tende a formar os reagentes, ou seja, eu estou tendo um favorecimento, né, para a formação de reagentes. Aqui um exemplozinho, de uma questão para a gente poder determinar a constante de equilíbrio para a reação abaixo. Eu ainda quero disponibilizar para vocês uma aula, tá? Só para a gente resolver essa questão. Então, questões, na verdade, não apenas essa. Então, nesse momento, eu quero trabalhar com vocês só a teoria, tá? Quando a gente tem um equilíbrio homogêneo em fase gasosa, então significa dizer que eu preciso considerar todos os gases com comportamento ideal. E aí, eu considero o seguinte: o Kp, que seria a constante de equilíbrio, mas agora não a constante de equilíbrio apenas, mas a constante de equilíbrio de gases. O que é que eu levo em consideração? Eu não levo em consideração mais as concentrações, mas eu levo em consideração as pressões parciais. Mas essa expressão ela pode ser convertida de forma que, na sua expressão matemática, apareça a variável da constante de equilíbrio, tá?
Daí a gente faz algumas modificações, considerando que a pressão é igual a nRT sobre V, a gente faz substituições nessa fórmula. Através de tratamento matemático, a gente observa o seguinte, que a constante de equilíbrio para gases corresponde à constante de equilíbrio vezes vezes o produto de RT elevado a ΔN. Lembrando que ΔN, nesse caso, seria a soma dos coeficientes estequiométricos dos produtos menos a soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes. Novamente, essa questão nós vamos deixar para um momento em que eu disponibilizar as aulas, tá? Práticas para resolução de exercício. E nós vamos estudar aqui nesse momento deslocamento de equilíbrio. É possível alterar um equilíbrio químico? Sim, totalmente possível. E para isso, obviamente, algumas ações externas, né, se fazem necessárias para a alteração desse equilíbrio químico. Quando a gente diz assim que uma reação ela sofreu perturbação do meio, a gente está falando que a reação ela sofreu, na verdade, um deslocamento de equilíbrio químico. Então, o deslocamento do equilíbrio é uma consequência da perturbação do equilíbrio daquela reação em específico, tá? Daí a gente precisa falar do princípio que é exatamente o princípio de Le-Chatelier. Então, o princípio de Le-Chatelier, ele permite avaliar qual vai ser o efeito de uma perturbação do equilíbrio sobre uma reação específica. Então, vamos lá. A gente tem aqui um equilíbrio químico, né? A mais B dando C e D. Eu reconheço que é um equilíbrio químico a partir dessa dupla seta. Então, a gente obviamente sabe que se as velocidades são iguais, significa dizer da reação direta e inversa, obviamente eu digo que esse meu sistema ele se encontra em equilíbrio. Se em algum momento houver modificação em uma dessas velocidades, então a gente vai ter mudança na concentração de substância. Então, a partir desse momento em que há uma modificação em uma das velocidades, a gente diz que há um deslocamento do equilíbrio e que será no sentido da maior velocidade. Então, esse é o equilíbrio inicial. Se eu aumento a velocidade de V1, então, obviamente, eu vou estar favorecendo a formação de produtos. Se eu aumento a velocidade, né, dos reagentes, a velocidade, na verdade, do sistema 2, a reação inversa, eu estou favorecendo a obtenção de reagentes. E como é que a gente pode favorecer reagentes e produtos? Bom, reparem, nós tínhamos um equilíbrio químico, o meio agiu com alguma perturbação naquela reação que estava em equilíbrio químico, e aquela reação, ou a velocidade da reação direta, ou a velocidade da reação inversa, sofreu, né, uma modificação por conta dos parâmetros alterados no meio, e pode ser que ou eu aumentei a quantidade de produtos ou eu diminuí a quantidade de reagentes em função dessa perturbação do meio. Quando isso acontece, né, o que a reação ela responde? Ela tinha um equilíbrio, aconteceu uma perturbação, ela vai contra essa perturbação para alcançar um novo equilíbrio. Daí nós chegamos no princípio de Le-Chatelier, que diz exatamente: quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de que seja atingido uma nova situação de equilíbrio, tá? Quais são os fatores que afetam o equilíbrio químico, o equilíbrio de uma reação química? Temperatura, concentração das substâncias e a pressão total sobre o sistema. Nós vamos estudar cada situação dessa a partir desse momento. Alteração da concentração. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho equilíbrio entre o butano e o isobutano. O que acontece? Eu tinha, no estado de equilíbrio, uma concentração de isobutano de 1,25 mol por litro e de butano 0,5 mol por litro.
Eu adicionei mais 1,5 mol por litro de butano, tá? Então, adicionei, fiquei com uma quantidade maior de butano. O que que vai acontecer? Quando eu faço aquele quociente racional, tá? Eu aplico na fórmula, eu verifico que eu tenho agora 0,625, ou seja, um valor inferior ao 2,5, que é exatamente a minha constante de equilíbrio químico para essa reação. O que que acontece? Se o quociente reacional é menor do que a minha constante de equilíbrio, a reação ela vai progredir no sentido dos produtos, ou seja, no sentido direto, tá? Reparem o seguinte, eu estou adicionando reagente. Então, o que que eu imagino que vai acontecer? Que vai acontecer o efeito contrário. Se eu adiciono mais reagente, então os reagentes eles novamente vão se combinar para eu produzir mais produto. Então, nós vamos verificar isso. Quando essa reação acontece, né, da adição de mais butano, o que que acontece? Um novo equilíbrio químico, ele é alcançado, tá? E nesse novo equilíbrio químico alcançado, as concentrações que eu tinha antes do isobutano e do butano, elas são alteradas. Mas a gente vai fazer esse cálculo logo mais, como eu já mencionei, numa aula que vai ser destinada só para isso. Verifique aqui outra situação. Eu tenho aqui o N2 gasoso, que é amônia, ou desculpa, o nitrogênio, reagindo com 3 mols de H2 gasoso para produzir 2 mols de NH3, que seria a amônia, todos no estado gasoso. O equilíbrio será perturbado adicionando-se H2 no recipiente. Quando eu adiciono H2, o que que acontece? Aqui eu tenho um gráfico. Quando eu adiciono H2, eu vou ter um novo equilíbrio restabelecido. Então, no equilíbrio inicial, eu tinha o H2 nesse patamar, tá? O nitrogênio nesse patamar e o NH3 também. Só que eu adicionei o H2. Reparem que o que que acontece aqui com a pressão parcial do NH3? Aumentou. A pressão parcial aqui do H2 em relação ao início também aumenta. E do N2 em relação ao início, essa pressão ela diminuiu. Então, quando a gente adiciona aqui um dos reagentes, o que que acontece? A gente faz com que mais produto ele seja obtido, tá? Então, repare que a quantidade de N2 e de H2 diminui após você ter colocado uma quantidade a mais de hidrogênio, depois essa quantidade volta a diminuir, ao mesmo tempo em que a quantidade do NH3 aumentou, né, em relação ao inicial. O que que a gente observa com isso? Bom, toda vez que eu adicionar mais reagente a uma reação que se encontra em equilíbrio, esse equilíbrio vai ser deslocado, alcançado, na verdade, um outro equilíbrio na qual eu vou ter uma maior quantidade de produto. Então, qual a constatação que nós chegamos a isso? Alterou a concentração, se eu adiciono mais um reagente, adiciono uma quantidade maior de reagente, a reação ela vai ser forçada a produzir maiores quantidades dos produtos. Então, há um deslocamento do equilíbrio químico para a formação de produtos. Se, porventura, eu tenho a adição de um produto, por exemplo, eu tenho aqui a água. Se eu resolvo colocar aqui nesse produto mais água, além da que já está aqui, o que que acontece? Eu desloco o equilíbrio para a formação de mais reagentes. Então, eu vou alcançar uma nova situação de equilíbrio em que eu vou ter agora uma quantidade maior de reagentes. E, por fim, vamos chegar aqui ao efeito da temperatura. Para eu avaliar a temperatura de um sistema, eu tenho que avaliar se aquela reação na qual eu esteja trabalhando ela é endotérmica ou exotérmica. Então, aqui o que eu verifico? Numa reação exotérmica, com o aumento da temperatura, aumentei a temperatura. Qual é a tendência dela? A tendência dela, se eu aumento a temperatura, é eu ter um desfavorecimento na produção um desfavorecimento na formação de produtos. Então, a minha constante cinética, ela cai.
indicando que mais reagente eu vou ter. Por quê? Para eu ter uma reação exotérmica ela é favorecida pelo quê? Pela absorção de calor ou liberação de calor? Liberação de calor. Se eu estou aumentando a temperatura, ou seja, fornecendo energia na forma de calor, eu não estou favorecendo a reação exotérmica. Ao contrário, eu estou favorecendo a reação endotérmica, que seria a reação o quê? Inversa. Então percebam aqui que a reação exotérmica ela é favorecida pela diminuição da temperatura, na qual eu tenho um aumento da constante cinética, não, gente. Desculpa se em algum momento eu estou falando de constante cinética, tá? Mas aqui é constante de equilíbrio químico, tá? Então, se eu diminuo a temperatura numa reação exotérmica, eu aumento a constante de equilíbrio dela. Em contrapartida, na reação endotérmica, se eu aumento a temperatura dela, que é tudo que ela quer, né? Se eu forneço, na verdade, calor para ela, eu aumento a constante de equilíbrio. Já em contrapartida, se eu diminuo, se eu retiro o calor, né, dessa reação endotérmica, o que é que acontece? Eu diminuo a constante de equilíbrio dela. Aqui a gente tem uma reação bastante conhecida em equilíbrio químico, que é o NO2O4 em equilíbrio com o NO2. Essa primeira substância, que seria o tetróxido de nitrogênio, ela não tem cor, tá? Já o NO2, ela tem uma coloração meio amarronzada, conforme a gente pode observar aqui. O que que acontece? A reação no sentido direto, ela é endotérmica, ou seja, se eu promover, tá, a diminuição de temperatura dela, aliás, se eu promover aqui um aumento de temperatura, eu faço com que essa reação ela fique mais intensa em termos de cor, ou seja, ela fique mais amarronzada. Então, se eu colocar um tubo de ensaio, por exemplo, um recipiente que tem o N2O4, se eu pegar esse recipiente e colocar na água quente, eu vou verificar o quê? Estou cedendo calor e, portanto, eu vou obter mais NO2, ou seja, eu vou ter uma coloração mais amarronzada. E o inverso é verdadeiro. O inverso é o NO2 dando N2O4. É uma reação exotérmica. Se é uma reação exotérmica, ela vai ser favorecida pela liberação de calor, ou seja, pela diminuição de temperatura. Então, se eu pego esse recipiente, deixo ele voltar à temperatura inicial, ele já vai ficando mais claro, percebam? Se eu pegar esse recipiente e colocar agora num banho que contém gelo, eu vou verificar o quê? Eu vou verificar um aumento da quantidade de reagentes, que seria do N2O4, que na verdade é o gás que não apresenta coloração. Conclusão do efeito da temperatura no equilíbrio químico é que o aumento da temperatura favorece reações endotérmicas, enquanto que a diminuição de temperatura favorece reações exotérmicas. Então, aqui a gente tem essa reaçãozinha, então, o aumento da temperatura, ela desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, já a diminuição da temperatura, ela desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Aqui, novamente, nós temos um outro exemplo, que seria os íons cobalto 2+, né? Produzindo, em presença de cloro, o tetracloreto de cobalto 2-, tá? Liberando também aqui 6 moléculas de água. Percebam que o que é que acontece? Em água morna, eu tenho o equilíbrio sendo deslocado no sentido dos produtos que têm essa substância aqui cor azul. Mas em água gelada, o equilíbrio é deslocado para os reagentes que têm essa substância aqui de cor rosa, tá? O que é que eu consigo dizer então aqui? Que, nesse caso, em água morna, o que é que eu tenho? Eu tenho um benefício, eu estou cedendo calor, né, ao sistema, então essa reação aqui é uma reação endotérmica, no sentido de produção dos produtos, já a reação inversa ela é exotérmica, ou seja, se eu diminuo a temperatura, eu favoreço aqui a obtenção dessa minha substância aqui, que é o hexacloreto, ou desculpa, é o composto, né, hexaidratado de cobalto.
O aquecimento, nesse caso, aumenta a constante de equilíbrio, desloca o equilíbrio para os produtos, fazendo predominar a cor azul. E no resfriamento, eu diminuo, né, o valor da constante de equilíbrio e desloco o equilíbrio para os reagentes, fazendo predominar a cor rosa. Mais uma vez, né, só para a gente verificar. E efeito da pressão. Um aumento de pressão faz com que o volume ele diminua. Então, o que que acontece? Eu favoreço a reação em que há uma diminuição do número total de moléculas gasosas. Já quando a pressão diminui, a reação evolui no sentido da formação de maior número de moléculas gasosas. Então, avaliando aqui eu tenho, olha, gente, N2 mais 3H2 gasoso e aqui 2N3. Se eu aumentar a pressão, o que é que acontece? Eu favoreço a obtenção de NH3, porque eu tenho menos quantidade de partículas gasosas. Se eu diminuo a pressão, eu favoreço a maior quantidade de substâncias gasosas, ou seja, eu favoreço o N2 e o 3H2. Esse é o processo Haber. Verifique que essa reação, no seu sentido direto, ela tem uma entalpia de menos 92,6 kJ por mol. Para essa reação acontecer, a temperatura precisa ser uma temperatura elevada, não consta aqui, tá? Eu preciso fazer com que essas duas substâncias elas passem por um compressor. Precisa também de catalisador. A amônia, ela quando obtida, ela precisa ser condensada para nós termos, no caso, a amônia líquida, tá? Então, se nós não passarmos por um compressor, essa reação aqui ela fica muito difícil de acontecer. Então, essa reação ela precisa de altas pressões para sua ocorrência, além da presença de catalisadores e também uma temperatura elevada. Então, é uma reação favorecida a altas pressões e baixas, desculpa aqui falar, mas baixas temperaturas. Eu falei altas temperaturas, mas são baixas temperaturas, porque aqui a gente tem um processo exotérmico. E como vimos, um processo exotérmico, ele trabalha com temperaturas menores, né, para que os produtos eles sejam favorecidos. Pergunta: o catalisador promove algum efeito no equilíbrio da reação? Não. Um catalisador, ele não desloca o equilíbrio. Como nós vimos na parte de cinética, o catalisador, o que é que ele faz? Ele faz com que a reação ela ocorra mais rapidamente. Ela fornece uma nova rota para fazer com que aquela reação ela seja mais rápida. Então, ele não desloca o equilíbrio. Ele só faz com que a situação de equilíbrio ocorra de uma maneira mais rápida. Então, o catalisador ele faz com que o processo chegue mais rapidamente à situação de equilíbrio e, além disso, o catalisador também, ele, como nós já vimos lá para a cinética química, ele reduz a barreira de energia de ativação, né? Para a reação ela poder acontecer mais rapidamente. Se acontece o abaixamento na energia de ativação, então, tanto para a reação direta quanto para a reação inversa, ela vai ser a mesma, tá? Assim, se ambas as reações elas têm velocidades igualmente aumentadas, o equilíbrio ele não vai deslocar nem num sentido nem no outro. Então, é essa explicação que faz com que nós entendamos que o catalisador ele não faz com que o equilíbrio se desloque mais para um lado que para o outro. Por que não, professora? Porque com o catalisador, a energia de ativação ela é diminuída para as duas reações, seja para a reação inversa, para a reação inversa ou direta, na mesma proporção. Logo, nenhuma reação nem outra vai ser favorecida pelo catalisador. Gente, temos aqui a parte de exercícios. Eu realmente gostaria de trabalhar com a parte de exercícios em uma outra aula, tá? Então, espero que vamos ter esse momento em breve. Então, por hoje, eu gostaria de encerrar a aula por aqui. Peço, por gentileza, que assistam a aula com cuidado. Peço também que vocês anotem as dúvidas para que elas possam ser sanadas na próxima aula presencial. Um grande beijo e bom estudo. Tchau!